No início dos tempos houve uma disputa entre os elementos para saber quem era o mais forte. Então a pedra se apresentou e disse: eu sou a mais forte. Mas aí veio o ferro e quebrou a pedra. Então o ferro passou a ser o mais forte. Mas então apareceu o fogo, e o fogo derreteu o ferro. Então o fogo passou a ser o mais forte. E durante muito tempo o fogo foi o mais forte. Mas aí apareceu a água veio e apagou o fogo. Então a água foi realmente a mais forte. Mas aí então a água se evaporou e ela se tornou em nuvens. E as nuvens se apresentaram então como as mais fortes, como as maiores. Mas aí apareceu o vento, ventos fortes que sopravam de um lado para o outro e espalharam as nuvens. Então o vento disse: eu sou o mais forte. Mas aí apareceram as grandes montanhas, se apresentaram as grandes montanhas que empataram a direção do vento, e as grandes montanhas disseram: não, nós somos os mais fortes, nós somos as mais fortes, as grandes montanhas. Mas aí então apareceu o homem, e o homem começou a construir, veio com as suas grandes máquinas e as suas grandes obras, e fez as suas grandes construções, e o homem passou a ser mais forte. E ninguém era mais forte do que o homem, e o homem superava tudo. Então apareceu algo mais forte do que o homem. Então veio a morte e levou o homem. E a morte levou os grandes homens desde o passado até o presente momento. A morte levou Adão, a morte levou Abraão, a morte levou Moisés, levou Davi, a morte levou os grandes profetas. Mas aí então apareceu o Senhor Jesus. E quando apareceu o Senhor Jesus começou a confrontar a morte. Ele começou a ressuscitar pessoas, ele começou a executar milagres. Mas então a morte foi e disse: não, eu sou a mais forte. E a morte foi e levou Jesus. Mas ao terceiro dia, não bastou apenas 3 dias, menos até de 3 dias, porque Jesus, ele morreu na tarde da sexta-feira, ele ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele venceu o poder da morte. Esse poder que está disponível para você, quando você recebe Jesus como seu Salvador, aquele que venceu a morte, aquele que é mais forte, aquele que venceu a morte, ele coloca dentro de você esse poder que é o poder do Espírito Santo, que é o poder da ressurreição. Receba esse poder de vida abundante dentro de você e seja abençoado em nome de Jesus.